certo. Eu já acabei de botar uma nota hoje que não vou participar das eleições municipais. Em várias oportunidades, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que não pretende participar das eleições municipais deste ano. Pelo menos não no primeiro turno. Mas é claro que é muito difícil imaginar que o presidente da República vai ficar totalmente desconectado do processo eleitoral. Ainda no ano passado, Bolsonaro estimulou que aliados se lançassem como candidatos nas capitais, até como uma forma de defesa do governo. Além disso, em diferentes cidades, o nome de Bolsonaro é tema de disputa entre pré-candidatos distintos que competem entre si pela condição de candidato oficial do presidente da República, que afinal vem ostentando bons índices de aprovação. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio a gente fala de política. Bolsonaro e as eleições municipais. Qual será o peso do presidente nessa disputa? Meu convidado é o Olavo Soares, que acompanha toda essa movimentação direto de Brasília. Olavo, para começar o seguinte, a reportagem que você assina sobre esse tema aí na Gazeta do Povo, você fala que tem candidatos que estão esperando o efeito Witzel. Explica o que é isso aí, hein, por favor, Olavo. Bem, olá, Márcio, olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Antes de mais nada, né, Márcio, vou deixar claro que esse efeito Witzel diz respeito à eleição, não à gestão do governador Witzel, né, porque as coisas agora, citar o Witzel agora não é uma referência muito positiva, né, claro. Mas é porque é o seguinte, o Witzel, ele, em termos eleitorais, repito, o caso dele é um caso muito emblemático, né, porque o Witzel, ele foi eleito em 2018 e até a quinta-feira antes da eleição, a eleição sempre era no domingo, o Witzel, ninguém apostava R$1 que ele fosse vencer aquela eleição, né, o Witzel, ele estava lá embaixo, lá no Rio de Janeiro, só se falava em Eduardo Paes, em Romário, em Antônio Garotinho, até que estava numa disputa judicial se podia ser candidato ou não, enfim, e outros nomes também. O Witzel ele aparecia em quinto ou sexto, algo assim. E aí no sábado antes da eleição, o nome dele foi lá para cima, e quando teve o primeiro turno, ele ficou em primeiro lugar disparado, né? E aí o segundo turno foi meio que uma formalidade, porque ele estava na cara que ele ia vencer aquela disputa. E o que aconteceu? O que explica a vitória do Witzel? O fato do Witzel ter sido um candidato oficial do bolsonarismo. Esse oficial vai entre aspas, porque o Bolsonaro em nenhum momento naquela eleição abraçou um candidato formalmente. Mas houve, né, uma adesão de lideranças bolsonaristas ao Witzel, principalmente o Flávio Bolsonaro, o Harold de Oliveira, que foi o senador da chapa do Flávio também, que também foi eleito, e deputados, enfim, tal, que abraçaram. Então, é esse contexto que muitos candidatos a prefeito esperam em 2020 agora. Eles esperam que essa popularidade que o Bolsonaro transferiu ao Witzel naquela ocasião aconteça agora. Para quê? Para que nomes que não sejam famosos, nomes que não figurem com favoritismo, nomes que sejam de partidos menores, possam derrotar figurões, possam surpreender, possam vencer disputas mesmo sem ser favoritos. Interessante isso que você citou sobre a eleição de 2018, que até recentemente no episódio aqui que a gente falava sobre a situação do Wilson Witzel, né, o governador agora afastado lá do Rio de Janeiro, e aí tem disponível no YouTube lá um trecho de propaganda eleitoral do então candidato Witzel no segundo turno, com um grande espaço, uma participação em palanque mesmo do então candidato, né, ou melhor, já eleito senador, Flávio Bolsonaro. Wilson Witzel é um candidato a governo que eu conheço há bastante tempo, uma pessoa experiente, séria, decente. Quer dizer, esse apoio foi bem claro, assim, não do presidente Jair Bolsonaro, à época candidato, mas o Flávio Bolsonaro, e aí você pode colocar todo o bolsonarismo, vamos dizer assim, no cenário, realmente apoiou bastante o então candidato naquele segundo turno, né, Olavo? Exato, mas tem uma coisa importante, mas que é o seguinte, como a gente falou, o próprio Bolsonaro, ele em nenhum momento colocou que o nome dele era o Witzel, e é legal a gente reforçar isso, por quê? Porque esse ponto foi um dos fatores que levou ao rompimento entre o Bolsonaro e o Witzel ainda no ano passado, em 2019. A gente lembra que quando o Bolsonaro e o Witzel começaram a se estranhar em 2019, um dos motivos que levou a isso foi o fato de o Witzel ter dito que ele não devia a eleição dele ao Bolsonaro. O Witzel falou, olha, eu venci por meus méritos, não pelo apoio do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro disse que não tinha um candidato. Até o vice do Romário, cujo nome agora está me fugindo da mente, mas enfim, o candidato a vice na chapa do Romário, ele era ele era um bolsonarista convicto também. A chapa do Eduardo Paes tinha pessoas também que eram simpáticas ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele ficou meio que gravitando entre diferentes chapas. O Flávio realmente estava com os dois pés
na candidatura do Witzel. A gente tem, né, o deputado Daniel Silveira, que é aquele deputado que ficou célebre por ter quebrado a placa da vereadora Marielle Franco, que, enfim, que é um bolsonarista, que também esteve ao lado do Witzel, inclusive naquele incidente do vandalismo na placa da Marielle. Mas o próprio Bolsonaro, ele ficou, digamos que, sem se declarar formalmente. E o Witzel falou sobre isso acelerou o rompimento entre os dois lados. Tivemos pela manhã também um evento, nós criamos então o novo partido, né, Aliança pelo Brasil. Como é que está a situação do presidente Bolsonaro com o PSL, hein, Olavo? Porque todo esse cenário que a gente está falando, né, vamos lembrar que o partido foi pelo qual o Bolsonaro se elegeu presidente, só que ainda no passado, primeiro ano de mandato, o casamento acabou. E o partido que o presidente Bolsonaro prometeu criar, o Aliança pelo Brasil, por enquanto, fracassou, né? Qual que é o impacto que todo esse cenário Bolsonaro-PSL pode trazer nas disputas municipais, hein, Olavo? Pois é, bem, uma rápida história, né? O Bolsonaro, como você colocou, foi eleito pelo PSL em 2018, ainda em 2019 ele rompeu com o PSL, anunciou que criaria o Aliança pelo Brasil, e logo, pouco depois da fundação do Aliança, que foi em novembro, ficou meio claro que o Aliança não ficaria pronto a tempo de disputar as eleições desse ano. Isso teria que ser concluído em abril, né, para poder disputar a eleição agora de 2020. Com isso, sem o partido oficial do Bolsonaro, sem o partido definitivo do Bolsonaro, ficou meio que um limbo de para onde os bolsonaristas estariam na disputa desse ano. Então eles ficaram pulverizados, digamos assim, em diferentes partidos. Alguns foram para o PRTB, que é o partido do vice-presidente General Mourão. Alguns foram para o Patriota, que é um partido que quase recebeu o Bolsonaro também para a disputa de 2018. Outros ficaram no PSC, que é um partido do qual o Bolsonaro já foi também integrante. Outros estiveram no PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, que também o Bolsonaro também fez parte dele, e o Roberto Jefferson disse que quer ter o Bolsonaro novamente. Enfim, com esse cenário de o Bolsonaro não ter formalizado seu partido, houve essa pulverização. E ainda por cima, alguns estão no próprio PSL, né? Mesmo com toda aquela troca de farpas, aquela troca de acusações lá no final de 2019, alguns permaneceram no PSL, e esse quadro que a gente teve também. Queria que você trouxesse alguns exemplos, Olavo, de cidades aí pelo Brasil, onde, pelo menos a princípio, o PSL e o bolsonarismo vão caminhar juntos, apesar de todo esse cenário aí que você trouxe, e outras em que, na verdade, vai ter uma separação mesmo, né? O PSL de um lado e o bolsonarismo de outro. Exato, Márcio, porque é o seguinte, a gente tem também, essa questão do Bolsonaro com o PSL, ela é um pouco mais complexa, porque assim, o rompimento que parecia ser tão definitivo assim no ano passado, agora está meio que se desfazendo, agora a coisa pode voltar à paz, o Bolsonaro pode voltar ao PSL, ele e todo o seu grupo, né? Então a gente tem agora, o cenário de momento agora, desse começo de setembro de 2020, é de uma incerteza na relação entre Bolsonaro e PSL. Então com isso a gente tem espalhados pelo Brasil situações bem diferentes entre bolsonaristas e PSL. O caso mais famoso, que a gente mais vai comentar ao longo dos próximos meses, é o de São Paulo, em que a candidatura do PSL é a da deputada Joyce Hasselmann, que é uma figura que ganhou grande notoriedade, porque ela era uma grande aliada do Bolsonaro e depois se tornou uma grande opositora. E além da Joyce, em São Paulo também estão dois outros parlamentares federais que também permaneceram no PSL, estão contra o Bolsonaro, que é o deputado Júnior Bozella e o senador Major Olímpio. Então são figuras que são do PSL contra o Bolsonaro. Já do outro lado, a gente tem, por exemplo, em Curitiba, o deputado Fernando Francischini, que é pré-candidato à prefeitura da cidade, que ele permaneceu no PSL, mas ele não rompeu com o Bolsonaro, ele defende as pautas do Bolsonaro e tudo mais, que é um caso também semelhante com o que a gente vê em Fortaleza. Também deputado é o Heitor Freire, que ele é candidato à prefeitura da cidade. Ele, quando estourou a crise entre o PSL e o Bolsonaro, ele ficou ao lado do PSL, ele foi muito criticado por bolsonaristas, ele foi chamado de traidor e tudo mais, tal, mas ele que conseguiu esfriar a temperatura da história, disse que não ia romper com o Bolsonaro, passou longe de adotar uma postura igual da Joyce, xingar o Bolsonaro e tudo mais, tal. E ele manteve a defesa das bandeiras do Bolsonaro. Então ele vai sair candidato pelo PSL e vai defender as condutas bolsonaristas. Então, assim, é isso que a gente vê esse quadro, né? Então, assim, a gente também vê, assim como a gente vê em São Paulo, em
Florianópolis, em Belo Horizonte, também se racha Bolsonaro, PSL. Então, assim, Márcio, o que a gente pode falar para o pessoal que está acompanhando a gente? Se você vê um candidato do PSL, não tome decisões precipitadas. Não dá para saber de cara se ele é pró ou anti-Bolsonaro. Vai lá e lê, se informa antes de tomar qualquer decisão. Quer dizer, é um cenário bem que mostra um pouco da confusão que muitas vezes é a política brasileira, né? Agora, tem um detalhe, como eu citei na abertura aqui do episódio, né, Olavo, que o presidente Bolsonaro, apesar de ele estar deixando claro que não pretende participar das eleições municipais, inclusive ele toma vários cuidados, né, dia desses, numa das passagens ali em frente ao Alvorada, né, quando ele vai passar e tem alguns apoiadores ali, um candidato ou pré-candidato a vereador em alguma cidade tentou fazer um vídeo com ele, daí o presidente Bolsonaro fez assim uma reação de que não, por favor, não, isso me complica e tal, então ele não quer mesmo envolvimento, pelo menos é o que ele diz. Não, peraí, você tá gravando aí, não vou te dar atenção não, porque aí você vai entrar por aí, vai entrar pro lado que eu tô apoiando algum por aí, eu vou ter dor de cabeça. Agora, falando da questão das candidaturas a prefeito, ele, mesmo no ano passado, já estimulava até que aliados se lançassem como candidatos nas capitais, até como uma forma de defesa do governo, na visão do presidente Bolsonaro, porque é a primeira eleição do bolsonarismo depois daquela eleição de 2018 que fez, né, o presidente da República. Quer dizer, é uma eleição municipal, ok, que tem pautas locais que são bem importantes, só que também tem esse componente já pensando no que vem pela frente lá, que é 2022, né, Olá? Com certeza, Márcio, assim, e a política brasileira ela é tão curiosa e tão dinâmica, porque, assim, se a gente for lembrar da última eleição municipal, 2016, naquela ocasião ninguém falava em Bolsonaro presidente, né? A gente lembra que aquela eleição teve como maior destaque a vitória do Dória em São Paulo, e a gente falava assim, nossa, porque o Dória venceu em São Paulo, numa candidatura que foi lançada pelo Alckmin, e isso mostra que o Alckmin vai sair com tudo para ganhar a eleição presidencial de 2018 e tal, e o Alckmin, a gente sabe muito bem que ele teve um desempenho muito ruim, né? Mas agora realmente vai ser um novo cenário mesmo, vai ser a primeira eleição do bolsonarismo. O Bolsonaro, como você colocou, ele disse que não vai participar, mas ele tem colocado uma vírgula, digamos assim. Eu não vou participar no primeiro turno, né? A gente sabe que o Bolsonaro ele gosta de uma briga, gosta de uma disputa, né? A gente pode imaginar que caso a gente tenha uns confrontos declarados entre direita e esquerda, o Bolsonaro ele vai acabar dando algum palpite vez ou outra aí, né? É pouco provável que o Bolsonaro fique quietinho no canto dele caso haja um confronto deliberado entre nomes de direita e nomes de esquerda, né? Ele vai acabar se colocando. Como eu falei, ele deixou uma virgulinha. Vou dar um exemplo concreto que ele falou. Eu não sei se agora, se estou em dúvida se foi numa live dele ou foi uma postagem em redes sociais, enfim, que ele falou em relação ao candidato Capitão Alberto Neto de Manaus, que é do Republicanos, que também é um deputado federal, que ele falou assim, olha, eu não vou participar da eleição no primeiro turno, mas gostaria muito que você fosse para o segundo turno. Ou seja, ele meio que deixou no ar que se o Capitão Alberto Neto for para o segundo turno, vai contar com o apoio do Bolsonaro. Então, assim, é isso que a gente quer ver. Então, assim, né, Márcio? Imagina se a gente chegar em São Paulo, por exemplo, e a gente tiver uma eleição com o Guilherme Boulos no segundo turno. Você acha que o Bolsonaro não vai se posicionar contra o adversário do Guilherme Boulos? Então é esse tipo de coisa que a gente pode esperar, né, em 2020. Com certeza. Bom, Olavo Soares, conversando com a gente aqui no podcast 15 Minutos. Obrigado mais uma vez, Olavo. Até a próxima. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Até a próxima, Márcio. Terminando aqui esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!